Olá, pessoal, eu sou a professora Iglevândula e esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de multivivências entre a escola e a universidade, de troca de experiência, de troca de saberes com os professores e as professoras, gestores e gestoras das escolas da rede municipal e estadual do estado do Amazonas. E hoje nós vamos conversar com a pedagoga Lucineide de Assis Laranjeira, do CEMEJA, do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos Samuel Benchimol, que fica ali na Zona Leste, lá no bairro de São José. Isso. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, professora. Um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso estar aqui te recebendo. Lu, me fala um pouco da tua caminhada, né? A gente está sempre fazendo a mesma pergunta porque é um momento que a professora ou o professor, o pedagogo que vem aqui, mostra um pouco, se apresenta um pouco, né? E nada melhor do que se apresentar do que começar falando do porquê se tornou pedagoga, o que te inspirou a ser, quais foram as trajetórias que te levaram a chegar até ser pedagoga. Olha, eu vim para Manaus tinha 11 anos, né? Nós somos do interior. Eu nasci aqui, mas não morei logo no início aqui. O papai voltou para o interior. E depois, quando nós voltamos, eu tinha 11 anos. Foi quando eu fui começar a estudar. Fiz o primeiro ano com 11 anos, né? E na época tinha aquele primeiro ano fraco, primeiro ano forte. O meu pai é pescador, minha mãe é dona de casa. Então foi muito difícil. Nós somos uma família de 11 filhos. Isso porque a mamãe perdeu duas irmãs, né? E eu sou a quarta filha de 11 e a mais velha das meninas. E era eu que levava meus irmãos depois para aula, buscava na escola, levava. Aí ajudava a fazer a atividade deles também, que a mamãe não tinha muito tempo, né? Que sempre tinha uma criança menor que a mamãe cuidava. Então eu fui fazendo isso. Depois eu fiz a quinta série eu fiz no Marquês de Santa Cruz. E lá foi assim complicado para mim, porque logo a gente passa da quarta série para a quinta série. É muita mudança para a gente que não está acostumado, para criança humilde como nós éramos, né? Eu não sabia que tinha tempos de aula diferente dos tempos que era na quarta série, né? Porque é só uma professora com todas as disciplinas. Na quinta série, eu não entendia aquela entrada e saída de professores, até porque eles se apresentavam e copiavam. Eu nunca conseguia terminar de copiar logo que eu comecei, né? E assim, eu fiquei com receio de não conseguir, porque eu achei a mudança muito brusca. Mas acho que no meio do ano eu já tinha entendido, né, aquela dinâmica. E tinha muitos professores bons que eu perguntava e eles ensinavam e me explicavam e eu conseguia entender. A partir disso, fiz ensino médio, trabalhei no distrito, mas aí eu comecei a trabalhar como ADM pela SEDUC. E lá eu conheci esse ambiente da escola mais profundamente, né? E eu gostava daquela dinâmica. Às vezes, as meninas, elas vinham conosco e perguntavam, olha, tu sabe isso? Me ensina isso. E parece que elas tinham medo de perguntar da professora. E como eu tinha feito ensino médio pouco tempo, eu tinha muito recente na minha lembrança aquilo eu ajudava a fazer. Terminei o ensino médio, aí conheci meu esposo e tal, a gente teve filho e foi uma coisa natural o tempo para as crianças. E depois eu disse, olha, eu quero voltar a estudar, quero me formar. E aí eu pensei em letras, que eu sou apaixonada, sempre gostei muito de letras, assim, eu fazia poesia quando eu estudava no ensino fundamental. O meu marido disse, não faz letras, tu vai se arrepender, faz pedagogia. Eu disse, não quero fazer letras. Ele disse, rapaz, letras não dá, rapaz, tu vai ter muito de dor de cabeça, rapaz, que isso é complicado, português é demais. Não quero fazer. Então eu me inscrevi nas duas, escrevi para pedagogia e escrevi para letras. E aí eu disse mesmo assim, olha, eu vou me inscrever nas duas e naquele que Deus abençoar, o primeiro, esse eu vou fazer. Que eu estou em dúvida, eu gosto de letras, não conheço nada de pedagogia. Diz pedagogia é melhor, que tu vai trabalhar com criança, são melhores de a gente trabalhar. Eu trabalho com o pessoal do sexto ao nono, o pessoal que é a nossa cabeça, eles não querem mais nada com nada, o pessoal mal criado. Aí eu disse, não, mas eu quero. Vamos fazer assim. Aí foi esse combinado. E por incrível que pareça, eu passei nas duas, mas a primeira me chamava pedagogia.
E aí eu me apaixonei. Eu achei assim, depois que eu comecei a estudar, comecei a ter as disciplinas, eu fui ficando encantada, né? Fiquei muito feliz e aí eu decidi mesmo que queria fazer aquilo e fiz. Formei pela Faculdade Salesiana do Bosco, também formei pela UEA, sou gestora pela UEA, tenho pós pela UFAM também em gestão, mas assim, eu sempre gostei mesmo de estar com as crianças. E é muito, muito louco isso, porque as pessoas dizem que eu não tenho perfil. Entendi. Mas eu acho que tu tens sim perfil. Eu acho que você se movimenta muito bem na escola, eu te acompanho lá no Semeja. E eu queria te fazer uma pergunta, no sentido de assim, você como pedagoga que atua, né, ali, você está em 2 horários, 3 horários? 2 horários. 2 horários. Como é que você viu essa ideia de fazer um programa de pós-graduação, um curso de especialização na escola? Qual foi o papel da pedagoga nesse processo de organização do trabalho pedagógico, né, dos professores e das professoras, mediante, né, a um curso de especialização que está dentro da escola? O que foi isso para você? Como foi que você pensou? Como que foi a tua atuação e o que foi relevante para ti disso? Olha, a pós-graduação, né, oficina de projeto, formação docente, que no caso é o meu, né, a minha linha, e eu trabalho com os professores, que é os projetos de aprendizagem. Essa pós-graduação eu recebi de forma muito positiva para os professores, não para mim. Mas por que não para mim? Justamente por conta da questão que vai mesmo em cima de mim, porque eu tenho muito compromisso. Eu sou dessas profissionais que eu vou doente para a escola. Eu vou doente porque eu entendo que se dá para me aguentar o tranco, eu vou. Porque eu sei que eles vão caminhar sem mim, mas eu estando lá, eu acho que flui melhor, né? E eu tenho essa ética profissional muito forte, então para mim, eu não queria para mim, mas para eles eu achei muito válido. Me abriu assim, logo no início, eu recebi muito bem, porque como eu trabalho com educação de jovens e adultos, e os nossos professores, eles, embora maravilhosos, a maioria, porque sempre tem uns que tem mais dificuldade, né? Maravilhosos, mas eles ainda estão presos a uma metodologia que já passou, já ultrapassou, principalmente para a educação de jovens e adultos. Eles são muito rígidos, alguns deles são muito rígidos nesse fazer que assusta o aluno. E olha que eu sou exigente com os meus alunos, no caso que eu também sou professora. Eu sou exigente, mas eu não assusto meus alunos. Eu tenho muito entendimento em promover uma aula para atrair meus alunos. E é uma aula que eles fazem e gostam de fazer. E aí eu pensava, digo, meu Deus, mas por que eu penso assim? Os professores não pensam assim, a minha maioria são mais novos do que eu. Então, para mim, essa pós-graduação, ela ia por esse caminho para fazê-los perceber isso, né? Eu pensei, por mais que tenha muitos saberes, né, para a gente se apropriar, eu tenho certeza que vai conduzir eles num novo olhar em relação ao aluno. Então, para mim, eu recebi muito bem. E o meu trabalho enquanto pedagoga, eu até eu fiquei assustada com uma fala de uma professora, quando eu fui apresentar o meu trabalho de gestão, que ela pediu para falar. E essa professora, a professora Juliana, de matemática, ela é uma professora muito reservada, de um profissionalismo maravilhoso, mas ela é muito reservada, sabe? A gente tem uma interação boa, mas ela não é todo mundo que ela abre espaço para chegar nela, mas ela tem uma ótima relação com os alunos e conosco também, mas ela deixa claro, só pode vir até aqui, daqui para cá tu não pode vir. Então ela pediu a fala e falou coisas lá, quando eu terminei, né, de apresentar o trabalho de gestão, ela falou coisas de mim que até então eu não tinha percebido, e para mim foi assim, foi emocionante. Eu fiquei realmente emocionada. Eu não sabia que eu estava fazendo esse trabalho assim, que estava
sendo tão expressa, eu não sabia. Eu sabia que eu estava fazendo um trabalho de pedagogo, meu trabalho natural. De alguma maneira estava impactando e tu não se deu conta? Não me dei conta. E qual foi o teu projeto de gestão? O meu projeto de gestão foi trabalhar a diversidade, contemplando aí a gestão democrática, participativa, né, a escuta com os professores, que infelizmente lá na escola a gente não tem, e isso foi um problema aí detectado. E foi nessa linha o meu trabalho, né, de tornar realmente a escuta melhor em relação a eles. E essa fala da professora Juliana foi boa, que ela disse, olha, eu não sei como seria se a professora Lucineide não tivesse, ela não nos desse realmente, quando eles estavam, ai, professor, eu estou muito agoniada com o trabalho e tal, gente, vamos fazer assim, vamos reunir com o pessoal da pós, e aí vocês se reúnem aqui, esse tempo eu consigo trabalhar com a turma, ou então eu junto com outro professor, e no outro momento a gente cobre esse horário para que vocês consigam dialogar e entrar num consenso e ver como que vai fazer esse trabalho. E aí no que precisar, eu estou pronta, estou disposta a ajudar. Esse material é muito fácil. O meu trabalho mais difícil com eles foi tentar dar suporte de tempo e intelectual, porque nós éramos os nossos orientadores. Não que nós não confiássemos nas meninas, nossas formadoras, professora Olindina, professora Carla, professora Samara, no meu caso, né, Rosana, mas é porque o tempo delas conosco era pouco e as nossas dúvidas eram muitas. E aí acaba que a tua função como pedagoga nesse processo de formação é fazer, né, a gestão do tempo, né, de cada um e de cada uma. Sim. O que foi mais desafiante para ti nesse processo? Olha, o mais desafiante para mim foi a parceria com a gestão, porque nesse meio tempo, não que os gestores sejam difíceis, não é uma crítica, mas acontece que nesse tempo que nós estamos com a pós, já mudou 3 gestores. Sim. E aí eu não consigo, como é que eu vou fazer um trabalho com os meus professores sem o conhecimento do diretor e sem o combinado, sem ele concordar com isso? Como que eu posso? Eu não posso. Então, toda vez que troca, era um dilema para mim. Tem uns que entendem, tem outros que não entendem, tem outros que acham que a formação continuada é balela, que já formou e o principal é o professor estar na sala de aula e dar aula. Eu concordo em parte. Sim. Não adianta o professor estar em sala de aula dando aula, assustando o aluno. Para mim isso não é válido enquanto pedagoga. Então, toda construção, toda formação continuada eu acho válido sim, muito válido, mas infelizmente eu tive essa dificuldade, porque eu não conseguia manter uma linha de pensamento e organização do trabalho por conta das mudanças. Claro, vem um gestor que tem uma outra visão, tem uma outra compreensão dos processos, outra cultura. Uhum, e esse eu acho que foi o mais desafiador. E teve situações que eu comprei a briga. Eu tive que fazer isso, mas por quê? Ainda tem que fazer a gestão dos conflitos, né? Sabendo que eu ia conflitar com ele, mas eu não podia abrir mão, até porque se eu abro mão disso, eles não teriam o tempo adequado para se programar, para organizar o trabalho, para fazer os trabalhos. É assim, eu via as mudanças neles, eu via o otimismo, o desejo em fazer uma coisa diferente, em aprender uma coisa diferente, em pensar uma coisa diferente. E isso ia repercutir para mim lá no meu aluno, no aluno dele e nele enquanto professor. Então, foi um momento difícil para mim, esse daí foi o mais desafiador, porque eu tinha que dar conta dessa parte, ao mesmo tempo mediar aqui o conflito com o gestor, desde que eu não deixasse o meu trabalho, né, a desejar. Então eu me desdobrei. Eu acho que foi o desafiador foi que eu tive que me desdobrar mais para poder dar conta, né? Mas de qualquer maneira, é uma questão que é do próprio cotidiano também, da noite, de tudo que acontece ali. Sim. O que você... É uma escola que a gente atendeu à noite, que é
que é uma outra escola do dia, que é diferente em vários aspectos, né? Até mesmo o público que está ali presente. Como é que tu te sente realizada? O que te dá prazer lá na escola, no Semeja? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu percebi a mudança dos professores sem que precisasse a pedagoga intervir. E isso foi um ponto positivo que eu percebi muito rápido neles. E nem eles perceberam em si. Mas eu percebi. Eu acho que eu fiquei muito feliz com isso. Mas por quê? Parece pouco, mas essa conquista, ela vai repercutir no meu trabalho, no dos alunos, no dele, no da gestão da escola, no todo. Na comunidade, né? Na escolar, nos nossos alunos. Muitos alunos ficaram muito felizes na época dos projetos de aprendizagens que os alunos fariam também, né? Eles tinham que participar, eles ficaram muito empolgados. Então, eles perceberem que esse tipo de trabalho empolga e levanta o aluno é importante, por mais que a gente ainda esteja com a raiz muito lá no tradicional. Essa pós-graduação ela fez assim, eles pensaram, opa, mudou realmente, e eu não pensava que tinha mudado, mas mudou mesmo. Que maravilha! Né? Então foi isso aí, para mim foi maravilhoso isso. Eu acho que só isso aí para mim já valeu tudo. Para nós também aqui do outro lado. Lu, me conta, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu queria ouvir de ti, assim, diante dos desafios da educação de jovens e adultos que está cada dia mais precarizada, né, com falta de apoio institucional do macrosistema, das políticas públicas que estão aí, que fragilizaram, inclusive fecharam muitas escolas de educação de jovens e adultos nesta cidade de Manaus. Qual o teu sonho? Por que tu sonha para a educação? Voltada para a educação de jovens e adultos ou geral? Educação para onde você quiser. Olha, eu tenho um carinho grande pela educação de jovens e adultos, mas não deixo de contemplar as outras, né? Que eu já passei por todas as outras modalidades. Mas eu acredito que a educação de jovens e adultos ela é mais fragilizada, e por serem pessoas muito humildes, pessoas que já sofreram muito e precisam de um olhar mais preocupado, um olhar direcionado, porque eles querem se formar, eles querem ser orgulho da família, eles querem aprender. Eu acredito que deveria sim ter um olhar macro para tudo isso, né? Para perceber. É claro que hoje nós vivemos uma educação quebrada. A educação, eu penso que ela está fragmentada, não no seu sentido de saberes, mas realmente de atitudes. Quem está em cima não pensa como deveria pensar porque não conhece quem está lá embaixo. Quem está lá embaixo. Não conhece quem está na sala recebendo a nossa orientação. Não conhece realmente as nossas angústias em saber que nós estamos indo para lá dando sangue. E por que não há uma preocupação com todo esse povo que deriva daí uma nação melhor, né? Então, para mim, eu acho que o que eu sonho é uma educação renovada, no seu sentido de preocupação com cada modalidade, pensando nas especificidades, fazendo um trabalho de administrativo também, de perceber, de pontuar o profissional para a educação infantil, o profissional para a educação de jovens e adultos. O professor que vai atender um aluno, ele não pode ser um professor que não tem afetividade. O professor que vai atender uma criança na educação infantil, ele não pode ser um professor entendendo que não precisa cuidar, ele precisa cuidar. O professor da educação de jovens e adultos, ele não pode ser um professor pensando que esse aluno da educação de jovens e adultos é ele na sala de aula, que tinha só aquele momento para estudar.
que não precisava de um olhar compreensivo, não é de facilitar a vida, mas é de dar condição para que esse aluno ele consiga progredir no seu estudo. Então, eu acho que eu sonho com uma educação melhor nesse sentido. É grande, é muito difícil, É fundamental, né? Eu acho que sem isso, não dá para desejar outra coisa que não seja essa. Não dá. E assim, eu enquanto pedagoga, eu tenho uma identidade sólida profissionalmente. Eu me aperfeiçoo, que eu sei que eu tenho limitações. Eu sei onde eu devo melhorar, aonde eu preciso melhorar e aonde eu quero melhorar. Só que para a gente se aperfeiçoar, tu tem que fazer uma conversa com essas 3 perguntas para saber aonde que tu vai se aperfeiçoar e fortalecer a tua identidade. É isso mesmo. Ao som de passarinhadas aqui, de vários passarinhos, vocês que estão nos escutando, é isso mesmo, nós estamos aqui no meio da floresta amazônica e os passarinhos estão circulando e a gente não vai poder impedi-los de cantar. Lu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui nesse podcast. Desejo sucesso e revolução mais nesse semeja que precisa tanto de políticas públicas sérias. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, professora. O LEPET, como um todo, quero agradecer, né? As professoras que nos receberam ali, os colegas que ficaram. Para mim também é um prazer a gente contribuir no que puder para o avanço da educação. A universidade só aprende com esta conversa. Esse é o podcast Som da Escola. Obrigada, gente. Até mais.